É com muita satisfação que eu te convido a assistir o episódio do Juridicamente Falando. Mas antes de tudo, se inscreve no canal. Afinal, trazemos sempre os melhores profissionais de todas as áreas, para trazer informação não só para o cidadão comum, também para os profissionais da área, com ótimas dicas. Não perca nenhum episódio. E hoje eu tenho a satisfação de convidar e estar conosco aqui a doutora Luana Quintino. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. E vamos aos desafios hoje de falar um pouco de assistência social. Em especial, vamos falar do LOAS. Muito obrigada por aceitar meu convite. É uma honra minha estar aqui participando do seu canal e espero que possa contribuir. Com certeza. Sempre que a gente fala sobre assistência social, vem muitas perguntas e eu falo até brincando assim, que eu me coloco no lugar, geralmente, do cidadão que fica cheio de dúvidas e às vezes até siglas que pra gente do dia a dia do direito é simples, mas para eles se torna complexo. E até usar a linguagem de muitas vezes coloquial, que vem aquele mito carregado de verdade, né? Que o mito acaba virando a verdade para eles, né? Assim? Isso, desse jeito, que aí eles acreditam em tudo que está por aí e não é bem assim, né? Exatamente. O que é LOAS, assim, e qual o objetivo? A pergunta é para a gente começar a conversa. Então, LOAS é uma lei orgânica assistencial que visa a garantir alguns benefícios para as pessoas que vivem em vulnerabilidade, o conhecido também como baixa renda. Ele garante um salário mínimo, no caso do BPC, alguns serviços assistenciais junto à Secretaria de Assistência Social do município, junto ao Estado. Então, LOAS e BPC são coisas diferentes? Bem, o BPC faz parte do LOAS, por isso que é conhecido como BPC-LOAS, porque a lei orgânica que dá origem ao LOAS. Entendi. E quais são os beneficiários de assistência social segundo o LOAS? Os beneficiários são aquela família de baixa renda que estão em algum processo de vulnerabilidade ou possuem alguma deficiência, uma pessoa, idosos também têm direito. Mas para isso existem alguns requisitos junto à lei para você obter esses tipos de assistência. Estrangeiro tem direito? Sim, desde que comprove moradia no Brasil. Quais são os tipos de benefícios oferecidos pelo LOAS? É o BPC, né, que é um benefício de prestação continuada a idoso com mais de 65 anos ou alguma pessoa que possui deficiência física. Tem também os sócios assistenciais, que são Bolsa Família, esses auxílios, que existe hoje auxílio gás, auxílio moradia, vários tipos são esses da lei que ampara esses tipos de... Também a regra é a mesma se for rural ou urbano? Teoricamente, sim. Só que existe algumas diferenças entre eles. E quantos salários a pessoa recebe por ano? As pessoas recebem 12 salários por ano, não tem direito ao 13º. Essa é a grande diferença, então. É que muitos pensam que é uma aposentadoria, Principalmente os idosos isso, né? com mais de 65 anos. Não é Inclusive, aposentadoria. as propagandas que circulam por aí falam: você, 65 anos, que nunca trabalhou, te aposenta. Não, isso. Você que tem 65 anos de idade ou mais, nunca contribuiu para o INSS, tem direito a uma aposentadoria. Não é uma aposentadoria, e sim um benefício assistencial. Qual o critério de renda para receber? A renda é 1/4 do salário mínimo, só que essa renda, de acordo com o STF, ela pode ser um pouquinho maior, desde comprovado a despesa que tem, a moradia, tudo isso entra nesse aspecto. Então, seria um líquido de 1/4. Então, se a pessoa ganha um pouco mais, mas tem uma despesa que compromete, a gente poderia ainda assim conseguir dando um pouco mais do isso. Essa mesmo divisão. Que ultrapasse, que não seja muito, mas ultrapasse, sim, pode conseguir o benefício. Como é que é feita a avaliação socioeconômica para a pessoa ter direito a receber? A primeira avaliação, se falar pelo idoso, ele tem que ter 65 anos de idade, 1/4
a renda familiar de todos os membros que moram com ele tem que ser um quarto e provar que ele não possui meio de subsistência. Já o deficiente tem que provar que aquela deficiência pode até ser temporária em alguns casos, mas a maioria é que ele não pode exercer nenhuma atividade laborativa. E para isso, o que usa como documento? O CAD único. O CAD único ele é o principal documento que dá direito a esse benefício. Ele é feito, né? Você se cadastra na Secretaria de Assistência Social ou no CRAS, próximo à residência, ali que vai falar sobre a renda da família, quem são os membros da família e vai verificar a possível concessão, né, do benefício, tanto assistencial quanto não, né? Os assistenciais, que pode ser o Bolsa Família, que pode ser o BPC Loas, que chamam... Na verdade, ali, o cadastro vai ser o filtro para encaixar ele na melhor possibilidade do benefício, a condição que ele está passando. Sim, vai ser e aquele dentro cadastro. De uma casa, é possível mais de uma pessoa receber? Sim, é possível mais de uma pessoa receber. O LOAS prevê, além de ajuda de custo, amparos sociais para as pessoas com deficiência, por exemplo? Sim, prevê. Quais são os direitos dos usuários de assistência social, segundo o LOAS? Bem, segundo o LOAS, os direitos são, conforme eu falei, o BPC Loas, tem também os sociais, que são Bolsa Família, auxílios dados pelo governo. Como que ele ampara, por exemplo, a criança, adolescente, tem uma diferença em relação a isso? Não vejo como diferença. Vai amparar aquela criança que tem algum tipo de deficiência. Independente da idade, então. Independente da idade. E independente da idade também não vai ter uma diferença de valores, não existe essa O valor com relação, se for o BPC Loas, é um salário mínimo, não tem essa diferença, não. E qual é a responsabilidade do Estado em relação a essa implementação? Que seja realmente atingida as pessoas que precisam? A responsabilidade do Estado seria o cadastro de forma correta e de forma regular, né, através da atualização dos dados das pessoas, que eles fazem através do controle do CAD único, cadastro único. Como o LOAS se relaciona com outras políticas públicas, como saúde e educação? Então, o LOAS se relaciona de forma com a saúde, educação, habitação e trabalho. Então, querendo ou não, ele proporciona esses tipos de benefícios e inclusão das pessoas. E existe alguma fiscalização, assim como outros programas, tem que estar estudando, alguma coisa nessa linha? Não. Existe o requisito dele e conforme assim, se for o deficiente, ele tem que provar a deficiência. Ele passa por uma perícia, né? Para poder verificar o grau dessa deficiência, se realmente dá o direito ou não. Então, preenchendo os requisitos, o direito é E existe uma renovação dessa perícia? Por exemplo, se for doença, a pessoa precisa fazer outras perícias para ver se permanece na condição? Nada impede que seja convocado a realizar uma nova perícia para ver se aquela incapacidade que ela ainda se mantém até a presente data. Mas não é comum? Não. Isso daí acontece raramente, né? Você falou ainda há pouco sobre o CAD único. O que é esse CAD único? O CAD único é o cadastro que você coloca ali. Você informa, né, a Secretaria de Assistência Social ou ao CRAS, ao renda per capita da família, a renda da família, quem são os membros da família, a função de cada um. Entendi. Então, mas isso é feito na assistente social? Ou no CRAS. Apenado pode receber LOAS? Depende. Se for regime fechado, não. Pode receber regime semiaberto ou aberto. É porque ele pode ter uma condição, por exemplo, de deficiência, né? Ou aí... mais de 65 anos, que idoso também, né? Cumpre pena. Então pode, nesse caso poderia? Poderia, desde que não seja em regime fechado. Como o LOAS trata essa questão da inclusão social? Você acha que tem esse viés? Tem alguns que promovem programas para incluí-los, né? Aqui em Caxias temos bastante atividade
que é relacionada a isso, na inclusão, alguns centros de atenção à família com deficiência. Aí eles têm uns programas próprios, algumas atividades. Então, isso na assistência social. Isso tudo de assistência social do seu município. E existe algum viés em relação à violência doméstica? De proteção? Até tem, só que ela não é muito conhecida. Que também tem que provar o que ocorreu, a situação vulnerável que a pessoa está vivendo, as condições financeiras, que às vezes ela está sem moradia, sem... Mas aí, no caso, não seriam LOAS, né? Seria um amparo social dentro do que você falou. Isso. A pessoa vai lá no cadastro, no Cade Único, faz aquela situação, aquele acolhimento, e aí, por um período, ela passa precisa... por uma entrevista social também, junto à assistente social, relatando o que aconteceu, informando sobre as suas condições, se tem casa, se está sem moradia, se não está, para quê? Para que o Estado, o município, possa inseri-la. Existe um controle de fiscalização? Pela lei, sim. Na prática? Na prática, eu não sou muito de ver, não. Mas, claro, a pessoa às vezes está ali, volta para o mercado de trabalho, as contribuições que pode se cruzar os dados e verificar que suspender o benefício. Também tem... São as pessoas que readquirem também, né? A pessoa está recebendo e aí volta, por exemplo, 65 anos. Melhora de vida, a família em si. Eu tenho um filho com autismo, um exemplo, né? E os pais, ou o pai consegue um bom emprego, que não fique dentro da renda exigida por lei. Isso, inclusive, é uma grande dúvida das pessoas, porque ela fala, ai, meu filho... Esses dias mesmo, eu estava na loja, a gerente da loja falou, ai, meu filho tem autismo, mas não consegui. Eu falei, mas quanto que você ganha? Ué, mas isso tem a ver? Tem, claro, né? Tem a ver, né? Porque realmente é para quem tem condições... entender que, na verdade, é um amparo social, não tem a ver só com a deficiência, né? Não, e provar também, né, que sobre o gasto, custo, tem pessoas aí que recebem mais do que 2, 3 salários e vive 2 pessoas dentro de casa. Mesmo que prove o custo, talvez não tenha direito. Existe alguma penalidade se a pessoa burlar documentos, informações para receber, não tendo direito? Sim, eles podem ser convocados a devolver todo o valor que foi recebido. Isso é uma das penalidades. A mais leve, né? Porque, na verdade... Isso, porque vai responder criminalmente. Como o LOAS garante a participação da sociedade civil na formulação de políticas? Ele garante de uma forma incluindo, né? Inclusive, eu acredito ser, que para que essas pessoas tenham dignidade de vida. Um amparo justamente para que saia da miserabilidade. Isso. Trava a língua aqui agora. Segurou. Você acha que quais são os desafios que são enfrentados na implementação do LOAS? Os desafios são a prova, né? Eu acho que é muito difícil você provar, num país que vivemos, a questão da miserabilidade mesmo, né? Porque, por mais que essa palavra seja muito forte, eu considero ela forte, né? Essa palavra, que são as pessoas mesmo que não têm condições. Elas estão fora do mercado de trabalho, estão com filhos doentes, ou pessoas que durante uma vida inteira podem ter trabalhado em casa de família, mas hoje chegou aos 65, 70 anos sem uma contribuição, sem nada. Então, acredito que vivem em estado totalmente precário mesmo. Então, acredito que venha nesses aspectos. Você acha que com o LOAS se aplica a população de rua? Sim. Eu acho que o LOAS, ele tem, assim, a população de rua, eu acho que ela tem algumas classificações, para mim, tá? Isso não tá em nenhum lugar, mas, claro, ou é o vício, algumas pessoas que estão na rua, eles são viciados, só que o vício é uma doença, que eu considero também uma doença. Existe também a possibilidade deles não ter lugar mesmo para morar, não ter condições de moradia. E o LOAS vem para ajudar, desde que
Seja feito um cadastro. Aí, na verdade, vem um cadastro de amparo, requisito, porque né? precisa ir até assistência social. E isso aconteceu outro dia, até eu passando na rua, veio uma pedinte me falar, me dá um... Aí eu fui e falei, por que isso? Não, vai na assistente social, você vai ter direito. Eu não vou nada não, então, quer dizer, ela também não quer sair da condição que ela tá, é mais fácil para ela continuar pedindo, né? Porque eu falei, não vou dar não. Ah, você tem. Eu falei, independente de eu tenho, porque eu trabalho. Então, se você não está em condições, você pode buscar assistência social. Ah, lá ninguém nem recebe. Porque eles também se acomodam em determinadas situações, porque acaba sendo até mais econômico, né? Mais rendável, vamos dizer assim. Sim. Quais as diferenças entre assistente social e outros tipos de assistência, como a Previdência? Assistência social, vamos usar de exemplo o BPC. Porque você não precisa contribuir para ter direito a ele. Basta você provar, preencher os requisitos necessários. Já a outra é a contribuição, né? Previdência Social. Previdência Social, você contribui para ter direitos sociais junto ao INSS. Eu classifico, eu sempre explico para os meus clientes que o INSS é como se fosse um seguro. Você paga para ter o benefício, que pode ser um benefício por incapacidade, pode ser a sua aposentadoria, pode ser um auxílio acidente. Então, você paga para ter aquilo. Se você deixa de pagar durante um determinado período, você pode perdê-lo, que é igual um seguro de carro. Você paga para ter o teu carro assegurado. É a mesma coisa que eu classifico o INSS, as contribuições previdenciárias. Você fica debaixo de um guarda-chuva, né? Mas para isso você tem que ter feito a sua parte. Sim. Você até já falou um pouco, mas só para ressaltar, como o Lois, na questão do envelhecimento da assistência social, é exatamente a questão da idade, ele está classificado dentro dessa necessidade, não é isso? Uhum. Tem também a forma prioritária nas condições, nos direitos deles, né? Prioritário, de ter esse auxílio, essa assistência, né, do governo. Um acolhimento inconstitucional também podemos incluir. Quais os programas e projetos que podem ser desenvolvidos com base no LOAS? Então, é o projeto da população de rua, o do CRAS, que é o Centro de Referência Assistência Social, e também temos é conhecido, o da rua, são esses. O LOAS se adapta às necessidades regionais e locais do país? Isso não faz diferença? Para mim, não faz muita diferença, não. Acredito que desde o momento que... Acho que é Brasil inteiro. É uma lei única. Preencher o requisito, você vai ter o direito. Então, independente de for uma pessoa lá no Nordeste, ou do Sul, do Sudeste, são para todos. Na sua prática, o que você mais vê como erro para ser negado? Erro para ser negado, acho que é a falta da documentação. A população, ela acredita que ela entrando no sistema e dando entrada vai conseguir. E não é. Precisa de uma instrução, de uma orientação, para verificar se realmente preenche ou não o requisito. Então, muitos não têm direito e querem dar entrada. Acho que isso vem o grande número de indeferimento. Mas do que você pega na prática de trabalho do dia a dia, o que mais você vê de erro por conta da negativa que você consegue essa reversão? Então, o que eu vejo mais de erro são os laudos médicos. É mais a população deficiente. Os laudos médicos, os médicos, eles não dão um laudo completo de acordo com o Conselho Federal de Medicina, informando sobre a incapacidade, colocando o código correto. Às vezes o exame mostra um tipo de doença e o laudo mostra outro tipo. Como é que pode? E a incapacidade está ali. Muitas das vezes a pessoa visivelmente tem aquela deficiência e o perito não dá. A grande maioria dos casos que chegam no meu escritório são os deficientes, não é pela renda per capita da família, nada disso, e sim pela doença. Você lembra de algum caso assim mais complexo que apareceu para você resolver? Com relação a esses benefícios, teve um que
tem que falar, né? Foi um absurdo. A mãe era casada, só que assim, o pai tinha realmente, né? A família tinha uma renda muito boa na época, só que o pai faliu, a empresa fechou. Nisso veio a separação. Só que ela morava em condomínios simples de apartamento, só que a casa dela era pequena, acho que esses apartamentos de 70, 60 metros quadrados. Só que era tudo bonitinho, planejado. E ela estava sem renda nenhuma, garoto especial, não lembro a doença dele, tá? Especial. E, devido a isso, uma assistente social foi até a casa, olhou por ter móveis bons. Não foi dado o benefício. E a menina passando necessidade, vendendo bolo na rua, para poder sustentar o filho e continuar o tratamento dele. E, assim, a realidade dela de 1 ano para trás era um, e naquele momento era aquela. Então, foi assim, foi bem desafiador. Eu demorei bastante para conseguir esse benefício. Bastante para poder provar essa real condições que eles estavam passando e vivendo. Então, seria um caso de indeferimento se a pessoa, por exemplo, tem uma empresa, né, surgindo dentro do que você falou, a pessoa tem uma empresa e a empresa faliu, mas se for lá buscar fazer a busca, vai verificar que a pessoa está lá cadastrada como empresário, ainda que aquela não seja a condição dele Não, atual. nesse caso, a empresa tinha falido mesmo fechado. Estava tudo certinho mesmo. Então, esse pode Não ser até existia. um erro de indeferimento porque mudou a condição social. Sim. Eu acho que nessa questão até do Loas, ela fica bem frágil, exatamente porque é muito comum, quando uma empresa fecha, ninguém vai lá fechar de fato, porque até para fechar a empresa tem custo, né? Isso aí. Só que eu acredito assim que não é só no administrativo, no INSS, também no judiciário. Eu tive um caso que o juiz não deu porque no banheiro tinha azulejo. Meu Deus. Porque no banheiro tinha azulejo. Isso veio no laudo, provavelmente. Veio no laudo assistencial, da assistente social. Porque no banheiro tinha... E ele colocou isso em sentença. Nossa, e exatamente o que ele enxerga de E condição eu lembro até hoje social, então, né? que era aquelas pastilhazinhas. Aí ele quer dizer o quê, gente? Que tá moderno, tá na moda pastilha, e o banheiro da pessoa tem pastilha. E o resto da casa, muito simples, muito humilde. Era só o banheiro. Até porque também acho que é até uma falta de sensibilidade, porque a pessoa pode ser humilde e ter uma casa direitinha, né? A gente não tá falando de luxo, a gente tá falando de um básico. Uhum. Ou então, assim, às vezes é alguém, sobrou piso, meu marido sabe fazer, sabe colocar o piso. Verdade. Você quer um piso, você ganha as coisas, né? Eu ganhei isso de ciclano, ganhei isso, mas ciclano ajuda. Outra pessoa frequenta uma igreja, pode ter sido doação de uma igreja, um membro da igreja fazer para você gratuitamente. É verdade. Então, tem várias hipóteses, né? Se eu te perguntasse um principal mito sobre LOAS de BPC. Aposentadoria. Hoje não é aposentadoria, é um benefício assistencial. Não tem 13º. Mas hoje dá direito a fazer empréstimo? Dá. Qualquer condição, é só ter LOAS? Dá, acredito que é 3 meses após o benefício, né? Tem banco que faz o financiamento. Que é, na verdade, te dá uma forca, né? Te dá, porque depois você de um salário mínimo está recebendo É verdade. 1/4. Vamos para um quarto salário mínimo. Vamos para 1/4 do salário mínimo. Alguma coisa que eu tenha esquecido de te perguntar que você acha que é bem importante a gente lembrar? Acho que englobamos tudo, não foi não? Vamos de tudo um pouquinho. O LOAS tem essa questão do apelo social, né, vamos dizer assim, mas que eu acredito que é um desafio, né, para tanto profissional da área que trabalha com o LOAS do BPC, que eu falei, acaba se confundindo até a linguagem, né? Ninguém fala do BPC, fala do LOAS. Uhum. Porque essa questão de tipo, é simples, e até como se vende essa propaganda, né, de aposentadoria, de que só não trabalhou, você já tem direito, e acaba virando uma linguagem coloquial que parece que vira verdade. Isso, ainda tem agora a questão das crianças, né, que uma mãe quer comparar a outra. Mas ela conseguiu, e é a mesma doença. Mas tem outros requisitos. Vamos dar o exemplo do autismo, né, que existem vários níveis de autismo. Então, mas fulano tem, mas meu filho tem.
Mas qual é o nível dele, né? Qual é o nível do autismo, qual é a limitação que ele tem, o que ele consegue ou não fazer diferente. Então, acho que o que falta mesmo é esse complemento de provar a limitação mesmo dessas crianças. E entender que, inclusive, esse amparo é para ajudar no tratamento. Então, há tratamento mais custosos, né? E outros menos. Também acho que é nessa linha até de avaliar o nível de necessidade de um caso para o outro. Sim, e hoje em dia está muito difícil conseguir uma terapia. Até mesmo os centros de referências, eles estão bem abarrotados, né? Não podemos nem culpar, só que eles não têm funcionários, não tem como atender a grande população que são essas crianças com autismo. Então, aí a mãe vai para o particular, que também é complicado particular. Eu vi que tem uma área também que está crescendo muito e, ao mesmo tempo, estamos com muito poucos profissionais, que é o fonoaudiologia, a área fonoaudióloga, para essas crianças. Também está com muita dificuldade deles conseguir o laudo, conseguir tratamento diretamente nessa área. Muito obrigada, doutora Luana, por ter participado. Eu tenho certeza que a gente vai ajudar muita gente com vários esclarecimentos, principalmente essa pegadinha aí do LOAS BPC. LOAS BPC, aposentadoria. Não. Não. Eu que agradeço a oportunidade. Qualquer coisa estou à disposição. Precisou, só me chamar. Pode deixar. Eu tenho certeza que esse episódio tirou várias dúvidas que você estava sobre LOAS e BPC. Mas se ainda assim ficou alguma dúvida, você pode colocar aqui que vamos responder a todos. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, se inscrever no canal e assim também como a doutora Luana e a doutora Isabel.